12h26 e a gente continua com o Balanço Geral, sem parar, levando informação, notícia para você. Eu faço uma pergunta, você já ouviu falar num projeto Escola Sem Partido? Já? Não? Bem, vamos saber mais sobre isso com o idealizador do projeto, Miguel Najib, aqui na Janela da Informação. Boa tarde, Miguel. Obrigado por sua participação. O que é o projeto Escola Sem Partido? Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar falando com você e com os telespectadores. O projeto Escola Sem Partido nasceu em 2004 como uma reação a duas práticas ilegais que se generalizaram no sistema educacional brasileiro. De um lado, a propaganda, a doutrinação ideológica e a propaganda político-partidária em sala de aula. Isso é uma realidade, todo mundo que passou pelo sistema educacional nos últimos 30, 40 anos sabe que isso é um problema sério. E, de outro lado, é a usurpação do direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Muitos professores e muitas escolas abusam ilegalmente do discurso em sala de aula e acabam atropelando a família, no direito que a família tem de dizer aos seus filhos o que é certo e o que é errado em matéria de religião e de moral, né? A gente sempre tem defendido que a escola ensina e a família educa. É um ônus dos pais, é um direito dos pais e é um dever dos pais educar os seus filhos de acordo com as suas próprias convicções religiosas e morais, sejam elas quais forem, desde que elas não estejam em conflito com a lei. Então, resumidamente, é isso que a Escola Sem Partido. E como ficaria, no caso, os professores? Eles não poderiam falar sobre nada, sobre, por exemplo, disciplinas como filosofia, história, sociologia, como ficaria? É perfeitamente possível. Aliás, nessas disciplinas, não se admite que o professor se aproveite de uma temática que seja a própria dessa disciplina para fazer propaganda político-partidária. Por exemplo, para entrar em sala de aula com um bottom de partido político, com uma camiseta de um determinado candidato, ou então, no seu discurso, usar o seu discurso para fazer uma propaganda ideológica ou uma propaganda política para tentar fazer a cabeça do aluno. Na verdade, a conduta abusiva que nós denunciamos, que o Escola Sem Partido denuncia, é aquela tentativa do professor de se aproveitar de uma audiência cativa, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para tentar fazer a cabeça do aluno, num sentido ou no outro. Nenhum professor tem esse direito e o professor tem total liberdade de ministrar a sua disciplina, desde que ele não ofenda a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. Ou então o direito dos seus alunos ao pluralismo de ideias, que uma maneira também de fazer a cabeça do aluno é apresentar apenas um lado da moeda, né? Você, como jornalista, sabe muito bem que quando um jornalista consciente e profissional, ele vai fazer uma cobertura, vai tratar de algum assunto, ele ouve os dois lados e apresenta os dois lados, reporta os dois lados da questão para a sua audiência. O mesmo dever um professor tem em sala de aula. Então seria, nesse caso, se fosse abordar a teoria da evolução, a questão do gênero, por exemplo, como o professor iria abordar essas questões? Bom, é difícil a gente dizer em abstrato como é que o que é que um professor tem que fazer. Agora, eu posso dizer o que é que um professor não pode fazer. Por exemplo, ao tratar da questão da teoria da evolução, um professor não pode se aproveitar desse assunto para ridicularizar a crença dos seus alunos no relato bíblico da criação. Ele pode dizer, olha, isso aqui é ciência, aquilo ali é religião. Então, nós respeitamos as suas crenças, mas esse conteúdo é um conteúdo científico que você tem o direito de saber. Da mesma forma, na questão de gênero, né? Ao tratar das questões de gênero, um professor não pode se aproveitar dessa temática para dizer para os seus alunos, como se fosse uma verdade absoluta, que o sexo biológico não importa, que tudo é uma construção social, que ninguém nasce homem ou ninguém nasce mulher. Isso é abusivo. Então, o estudante, de acordo com a sua maturidade, de acordo com a sua idade, a sua capacidade de compreender, evidentemente, nós não vamos falar de física nuclear no primeiro ano do ensino fundamental, né? Mas respeitada a maturidade do aluno, ele tem o direito de conhecer essas teorias, mas mas o professor não pode se aproveitar disso para tentar enfiar essas teorias como se fossem verdades absolutas e incontroversas na cabeça dos seus alunos. Para a gente encerrar rapidamente, de forma resumida, quais seriam as propostas
do projeto Escola Sem Partido. E ele realmente não tem nenhum partido? Não, nenhum partido. Qualquer partido, qualquer corrente política pode apoiar o nosso movimento. O que nós defendemos, Ricardo, é a obediência, é o cumprimento da Constituição nas salas de aula. A Constituição não permite que professores façam propaganda político-partidária em sala de aula. Nós queremos apenas conscientizar os estudantes sobre direitos que eles já têm, que estão na Constituição Federal. O projeto Escola Sem Partido é uma espécie de código de defesa do consumidor, do estudante e da família, para que não haja, para evitar as práticas abusivas dentro da escola, dentro da sala de aula. Muito obrigado, Miguel Najib, pela participação, pela entrevista ao vivo. Boa tarde. É um prazer.